E a senhora veio para IEP com quantos anos? Quantos anos? Não vim para IEP, não é IEP não. Nós viemos para um sertão aqui, que não tinha... Mas, então, mas ele está perguntando quantos anos a senhora tinha quando a senhora Eu mudou tinha aqui. 9 meses. Ah, a senhora veio bebê. É. E a senhora foi morar onde quando veio para cá? Morava lá, naquela casa, ali onde é a casa do Tico, mas era outra casa. Foram feitos. Essa é a quarta casa que faz lá. Não, Júnior. É aqui perto mesmo. É ali. Nessa gleba de terra. Indo pra lá. O seu pai adquiriu terras aqui em EP naquela época? O pai da senhora comprou terras e veio para cá? Foi? Comprou terras e veio pra cá. E por que ele veio para cá? Porque ele havia vendido a propriedade dele lá e ele tinha notícia assim que aqui era um lugar muito bom, né? Terra muito boa, produtiva. E, então ele resolveu vir para cá. Vocês chegaram aqui então em 1919 ou 1920? Não, é, 1900, acho que eles vieram aqui A senhora em tinha 9 meses. 1918, porque eu sou de 19, eu estava com 9 meses. E só existia o patrimônio de São Roque naquela época? Nenhum. Nem o patrimônio não existia Não, ainda? aqui era tudo mato. São Roque era mato, tinha perobeiro assim, dessa grossura lá no São Roque lá. E a senhora lembra como que começou lá o São Roque? Quando começou. Como que começou aquele O patrimônio? São Roque foi. Eu agora não lembro dos que começaram aqui, criou lá o patrimônio. Mas parece, deixa eu ver se eu lembro. Lá são terras... Depois no fim ficou assim meio rivalizado com o meu pai. Porque brigado não é, né? Porque o meu pai que começou a ir. Lá no São Roque as terras então foram doadas para a Igreja Católica na época? Da Igreja Católica. E quem que eram as famílias que estavam aqui nessa mesma época que vocês vieram, dona Marcília? Que o seu pai falava? As primeiras famílias que chegaram aqui na região, além da família de vocês? Aí foram vindo os parentes, né? Agora eu não sei qual que veio primeiro, mas foi vindo, veio irmãs do meu pai, e foi chegando os parentes dele. O irmão do meu pai também, o tio Messias, vieram para cá. E lá no São Roque, o seu pai morava lá então depois? Não. Ele nunca morou lá? Não, nunca morou lá. Ah, tá. Mas assim, daí depois quando começou... Porque o patrimônio de São Roque foi criado lá por pessoas de religião diferente, né? Eu não gosto muito de falar nisso, mas precisa contar. a gente gostaria que a senhora Então falasse. eles eram católicos romanos. E naquele tempo o povo era diferente dos de hoje em dia, porque hoje em dia não tem separação, né? Mas naquele tempo eles... então eles criaram lá o patrimônio de São Roque. Mas isso muito depois que meu pai tinha vindo aqui. Foi lá por 1923, 24, que criou esse patrimônio de São Roque. E criou a escola. E meu pai foi pôr os filhos na escola, matriculado. Então eles disseram assim, aqui não entra... alunos nenhum não sendo católico. É só da religião católica. Aí meu pai ficou muito aborrecido com aquilo, né? E veio no ponto de matricular os filhos. Falou, o que nós vamos fazer agora? Aí ele foi para Paraguaçu e criou esse patrimônio. Veio o sobrinho dele, Antônio de Almeida Prado, veio a irmã dele, e fizeram uma casa aí onde é o IEP. Mas ali era todo mato, gente. Era assim, perobeira, aquelas mato grande e alto. Aqui era todo mato. Para IEP passava uma mata virgem aqui, daqui IEP. E não existia nada ali ainda nessas terras? É? Nessas terras que o Antônio de Almeida Prado doou para... Não tinha nada, tinha mato. Então, aí, é só mato. Árvore grande, alta, bonita, terra boa, né? Terra muito boa, muito fértil. E eles foram derrubando, fazendo roça e tudo.
Ô, dona Marcília, além desse problema com a escola lá, dos filhos não poderem estudar na escola porque os dirigentes eram católicos, quais os outros problemas que o seu pai comentava que os protestantes enfrentavam lá no patrimônio de São Roque? Mas lá não podia fazer a nossa igreja, a igreja presbiteriana, igreja evangélica nenhuma. Podia construir casa lá, os protestantes? Né? Os protestantes poderiam construir casa Porque lá? tinha os chefes lá, né? Daquele povo. Então eles não consentiam. E não podia fazer culto então também não? De jeito nenhum. Não podia. De jeito nenhum. Ô, dona Marcília, e qual foi o problema que teve lá com o cemitério, né? Parece que aconteceu... Mas quando eles estavam aqui, deu muito uma doença que a pessoa inchava muito e dava muita febre e morria. Deu assim, uma meio epidemia daquilo lá. E morreu um primo meu. Filho de uma irmã do meu pai. Ele chamava Juvenal. E ele faleceu e o meu pai foi lá para ver, né, onde que ia sepultar. Lá já tinha cemitério. Então ele falou que queria enterrar para ver onde ia fazer o sepultamento dele. Eles falaram, não, de jeito nenhum. Aqui protestante não vai misturar com católico. Aí meu pai implorou para eles, para que deixasse, pois não tinha outro cemitério aqui, era só aquele. Aí com muito bom arranjo, né? Eles deixaram sepultar para fora da cerca do cemitério. Assim, era o cemitério cercado, para fora do cerco fizeram o túmulo dele. Então sepultou ali. E ele era filho de quem? Filho da tia Júlia. Irmã? A tia Júlia já era viúva. A Júlia de Almeida Ramos. Júlia de Almeida Ramos. Ela é irmã do seu pai. Irmã do meu pai. Vendo essa situação, meu pai então resolveu, falou com os amigos dele aí, falou assim, nós precisamos precisamos fazer alguma coisa, criar um patrimônio para nós. Aqui não tem escola para nossos filhos, aqui não tem cemitério para sepultar os mortos, aqui não tem nada nosso. Nós somos aqui do lado de fora, né? E aí então foi que ele resolveu, meu pai foi em Paraguaçu, e quantas viagens ele fez em São Paulo, para criar o patrimônio de EP. Aí criou o patrimônio. Quando criou o patrimônio de EP, o Antônio Prado, que é meu primo, Antônio de Almeida Prado, doou 10 alqueires de terra para o patrimônio de EP. Mas não era IEP, não. Era patrimônio da liberdade. E esse Patrimônio da liberdade. Ali podia ir católico, crente, espírita, sem religião, tudo podia sepultar ali. E morar também, né? Patrimônio da liberdade. Aí logo foram vindo essas pessoas, Messias Cury, o José Salviano de Almeida, primeiro comerciante de IAP. Meu primo, ele pôs um comérciozinho lá, que servia o povo todo, né? E IAP cresceu assim, de uma maneira muito rápida, porque era um patrimônio da liberdade, né? Ele dava liberdade para todo mundo. Então cresceu muito depressa. Meu pai sempre trabalhando. Ele trabalhou, meu pai foi pedir escola para IEP. Foi meu pai que... Francisco Semiliano de Almeida. Foi que teve a iniciativa de criar uma escola. Porque o nosso não tinha escola para nós, não tinha. Então, ele foi em Paraguaçu, muitas vezes foi em São Paulo, porque foi difícil. E foi ele que escolheu esse nome Liberdade, dona Marcília? Foi ele.
Justamente com essa concepção de que ali todo mundo poderia viver. Poderia viver de qualquer... Ele disse assim, olha, pode morar protestante, católico, católico também podia morar aqui. E pode espírita, e gente sem religião também pode vir para cá. Todo mundo. Parece que os católicos iam matricular os filhos na escola, eram aceitos. E o que eles precisavam, aqui era a liberdade, né? Ia aceitando. Então a relação foi melhorando depois disso? Foi melhorando. Foi melhorando assim, porque do lado dos protestantes não tinha rivalidade. Certo. Só a rivalidade era do chefe, tá? A gente não pode dizer que é do povo, porque eles eram os que estavam à frente. Eram muito amigos, né? Mas era do chefe, eu que comandava lá. E a senhora lembra quem era, assim, que comandava na época? Eu lembro, mas agora do momento eu não lembro. Né? Eu sei quem era. Eu não lembro agora do momento, assim não. Não lembro. Dona Marcília, a senhora lembra um pouquinho como que foi para a construção do templo da igreja presbiteriana? Como que foi o movimento para a construção do templo da igreja presbiteriana? Porque foi assim, depois tinha os trabalhos nas casas. Uhum. Então, um dia fazia o culto da casa da minha mãe, outro dia era lá na casa da tia Júlia, outro dia era na casa do Antônio de Almeida Prado, assim, e ficou assim, né? Depois reuniram o conselho, os cabeças, vamos dizer assim, da religião, reuniram e resolveram fazer um templo. Fizeram um templo de madeira. Ali onde é o pavilhão, era o templo de madeira. E depois, para construir outro templo, o grande que tem hoje, foi uma campanha muito grande, não foi? Uma campanha, aí já estava bem para cá, sabe? Bem, estava tentado. Já tinha escola, já tinha correio, já tinha... como é que chama? Cartório. Onde faz casamento? Cartório. Tinha cadeia. Não tinha cadeia também aqui. Era assim, se brigavam, um matava o outro. Saíamos. Tinha a turma do Calmon, né, que era muito gente valente, assim. E brigavam muito entre eles mesmo. E passava o rio Paranapanema, para lá já não era criminoso mais. Atravessou o rio, já não, acabou o crime. Ninguém mais ia atrás, né? Porque para ir lá era muito difícil, né? Tinha mato. Para construir esse templo que tem agora aí, reuniram o conselho da igreja, porque na nossa igreja não sei que religião é. A igreja, a nossa igreja presbiteriana independente é muito bem organizada. Eu sempre falo isso, a nossa igreja tem uma organização muito boa. Então tem o conselho da igreja. O conselho da igreja são a reunião dos presbíteros, diáconos e pastor, né? Tem o pastor, depois tem os presbíteros, depois tem os diáconos. E quando vai fazer qualquer trabalho na igreja, qual modificação, construção, reúne a igreja, reúne na assembleia. Aí lá na assembleia todos têm direito de falar. E aí resolve o problema. Então eles reuniram a assembleia lá na casa do Sr. João Santana. Né? Lá do Sr. João Santana. Nas águas dos Três Coqueiros, que chamavam aquele tempo. Não sei se não tem Três Coqueiros ainda lá? Não tem mais, né? Três Coqueiros. Lá reuniu os presbíteros e os diáconos. Reuniram e planejaram a construção de um templo de madeira. Né? Mas agora, aí no templo de madeira, encheu o templo, tinha muito crente, muitos evangélicos aqui. E os católicos, tanto eram amigos, né?
Ia na igreja, frequentava, os católicos gostavam da nossa igreja, não sei como é que ia tanto daquele jeito. E a senhora lembra da inauguração do novo templo? A senhora lembra da inauguração do novo templo? O dia... Daí, do novo templo, eu lembro. Aí, então, ainda construiu o de madeira. Depois, passados alguns anos, construiu o de esse que tem agora. E, Porque dizem que no dia, quando foi inaugurado, teve aí uma o grande meu festa, pai, né? reuniu a assembleia da igreja com o reverendo Jonas Dias Martins, saudosa memória. E, oh, que pastor bom! Reuniram a igreja e resolveram construir o templo. Porque o templo era de madeira, era ali mesmo, mas era de madeira. Era ali no pavilhão da igreja. E aí eles nomearam meu pai, Francisco Severino de Almeida, para ir em Paraguaçu, para fazer a planta do templo. Mas aí o meu pai foi em Paraguaçu, essa é a ideia do meu pai. Foi em Paraguaçu, falou com o advogado lá, acho que é advogado, não, acho que não é advogado. Arquiteto? Engenheiro. Engenheiro lá. Engenheiro? Engenheiro. Falou com o engenheiro lá e falou, expôs, né, a necessidade que tinha de construir um templo aqui e que o povo estava querendo construir. E lá meu pai veio com a planta do templo, feito por um advogado. E trouxe para a igreja. Aí, porque a nossa igreja é muito bem organizada mesmo, graças a Deus. Ele chegou e mostrou a planta do templo, mas só que foi quando ele mostrou a planta do templo e contou tudo como é que ia ser. Não era tudo igual é agora, agora já foi aumentado, já foi mexeram já mais, fizeram mais cômodos. Era só o templo. Aí o pessoal ficava assustado. Onde você viu o São Francisco? Nós não temos condição de construir o templo assim. O senhor acha que essa gente pobre aqui de EP vai construir um templo desse? Aí levantou o reverendo Jonas, disse assim, o pastor da igreja, falou assim, quem disse que esta igreja é pobre? Eu não vi nenhuma pessoa pobre aqui neste lugar, aqui dessa igreja. Todos aqui, nós somos todos ricos. Nós somos filhos de rei. O nosso Deus é o rei, soberano. E ele tem tudo para nos dar, é só pedir. Na palavra que ele deixou escrita, ele disse assim, pedir e dar-se-vos-á. Vamos pedir que ele vai nos dar o recurso necessário para construir esse templo. Porque aqui não tem... Eu cheguei... Ele tinha chegado de novo, ia ver o reverendo Jonas, né? Ele falou assim, eu cheguei aqui pouco tempo, mas eu não encontrei nenhuma pessoa pobre ainda. São todos filhos de rei. Nós somos filhos de rei. E o nosso, é o rei mais rico que existe. É o nosso rei. Somos todos filhos dele. Aí ficou todo mundo ficou quieto, né? Depois diante disso aí. Dona Marcília, Aí fazia mutirão, né? Não, mas aí, mutirão. não, aí já dá trabalho É. para angariar dinheiro, né? E aí ele levantou, a Assembleia foi votar para se fazia, não se construía não o templo. Todo mundo concordou que construísse. Foi unânime. Unânime, foi voto unânime. Aí, depois começou. A primeira coisa que o reverendo Jonas fez, o primeiro trabalho, eu admirava de ver com ele. Ele fez uns cartãozinhos assim, ó, de papelão e fazia um buraquinho. E, assim, e ali ele punha um bilhetinho. 8 tijolos, 10 tijolos, 5 tijolos, 2 tijolos, 1 tijolo. Assim, para quem tirasse, ia dar aquela quantia de tijolo. Então, aí pegou todos os católicos também. Todo mundo da igreja. Os católicos ajudaram muito, muito mesmo. Teve um que falou assim, ele tirou 1 tijolo, né? Ele disse, mas por que pôr 1 tijolo?
Se eu vou dar um tijolo, eu dou 100. Dou 100 tijolos. Deu 6 tijolos. E católico. E acabou aquela rivalidade, sabe? Com a chegada do reverendo João, não sei, todo mundo gostava demais. Ô, dona Marcília, quais as principais lembranças que a senhora tem do pai da senhora, do Chico Maria? O que a senhora mais lembra dele, assim? Eu lembro. Eu lembro dele de todo jeito. Não tem nem Porque jeito. parece que ele era uma pessoa que sempre estava à frente, pelo que as pessoas falam. Ele que tomava as iniciativas, ele não tinha medo, né? Ele era uma pessoa de pulso, né? Ixi, ele era um chefe. Ele era chefe político aqui de IP. Ele era chefe político, sabe? Meu pai era dinâmico mesmo. Era um homem que trabalhava, e outra lá onde ele ia arrumar essas coisas, ele era muito considerado. Eles gostavam dele. Então, até ele... Depois ele chegou contando lá, falando com o que estava em EP, que ia indo para frente, falando assim... Então o escrivão falou assim, mas o seu Francisco pinta com cores tão bonitas delas, o patrimônio de EP, que eu acho que eu estou com vontade de mudar em EP, vontade de morar lá também. E a sua mãe sempre apoiava ele nessas... Minha mãe era assim, jamais, sabe, naquele tempo, né? Ela apoiava em tudo que ele fazia. Nunca ela foi contrária ao que ele fazia. Porque ele só procurava fazer o bem, né? Tudo que ele fazia era coisa assim necessária. E ela compreendia. Minha mãe era muito inteligente. Ela compreendia a necessidade do povo. O que a senhora mais sente saudade da sua mãe, dona Marcília? Em relação à sua mãe? Eu tenho saudade de tudo. Da minha mãe. Assim, alguma lembrança que a senhora tem dela, assim, uma coisa da infância ou da juventude, de quando a senhora... Minha mãe era uma mulher... Sabe, a minha mãe era uma mulher que recebia todo mundo, porque em casa vinha muita gente. Porque meu pai era um médico daquele tempo, aqui do povo. Ele cuidava muito bem, ele comprou uns xerovis grossos, assim, uma coleção, e estudava aquilo ali. Ficou igual um médico. Tinha doença que os médicos não estavam dando conta de curar. Meu pai ia lá, receitava e dava certo, ele se curava. Mas ele estudou naqueles livros. E por causa disso ele foi muito perseguido, respondeu até júri. Por causa de curar, né? Denunciaram ele, sabe, porque não sobrava muita gente para os médicos. Todos procuravam meu pai. E ele não cobrava nada. Como que o seu pai faleceu? Né, o Chico Maria, quando ele faleceu, como que foi? Deixou escrito tudo, porque ele conhecia o estado dele de saúde, né? Que ele estudava muito medicina, aqueles livros dele, e ele conhecia o estado de saúde. E disse, eu vou, mas eu não vou voltar aqui. Meu pai marcou até a hora da morte dele. Antes dele morrer, ele levantou do quarto que ele estava deitado, Paraguaçu, e andou e disse assim, este homem que vocês estão vendo andando aqui neste quarto, daqui meia hora ele não vai estar vivo mais. E eu marquei no relógio. Estava com o relógio de pulso. Marquei certinho. Meia hora ele faleceu. Daí meia hora ele faleceu. Ele contou até os minutos da morte dele. E quem estava lá com ele quando ele faleceu? Estava minha mãe, eu e o Joaquim, meu irmão, Quinzinho Maria, e aí os médicos, né? E ele morreu tranquilamente, dormido, deitado? Tranquilamente. Vou deixar a biblioteca do tio Quinzico,
é uma sequência da biblioteca do vô Chico Maria. Aí os livros que eram novos, mais recentes, o pessoal foi levando, a gente não sabia, né, porque ficou lá na outra casa. Aí quando o que sobrou, aqueles livros sem capa, aqueles livros velhos e tal, iam ser queimados. Eu disse, não, queimado não dá para mim, que eu quero. E lá eu achei uma Bíblia que eu mandei encadernar, inclusive uma Bíblia antiga. E lá tem esse registro na Bíblia, né? Inclusive estava um necrológio dele também, que foi feito no Jornal da Igreja Presbiteriana Independente. É lindo, né? Posso até passar para vocês o que o reverendo Jonas escreveu a respeito do vô Chico Maria, né? O que ele fez e tudo. É extraordinária. Eu acho que o meu avô, porque quando ele morreu, eu tinha 1 ano. Porque a mamãe casou em 38, eu nasci em 39, ele morreu em 40, em março. E eu me lembro bem, eu sei, eu nunca vi o meu avô, mas pelo que ainda hoje tem alguém ainda que fala, olha, meu pai falava desse Chico Maria, mas falava com a boca gostosa quando ele falava desse homem, viu? Porque meu avô deve ter sido mesmo uma pessoa extraordinária, viu? Quem conheceu fala assim. Quando eu era mais novo, falavam também, né? Hoje já poucos existem. O Edmundo de Oliveira era um dos que gostava muito de comentar a respeito do meu pai. O Bolivar Veloso esteve aqui na casa da mamãe, era uma casa grande, uma casa de barriada que tinha ali. Então ele veio e ficou alguns dias para... O vô foi lá, clinicar lá, ver o estado do Bolivar, que era pouco mais que adolescente. Ele trouxe o Bolivar aqui para poder dar o remédio certinho, né? Então ele contava isso com... Eu devo, naquela oportunidade, eu fiquei devendo a minha vida ao seu Chico Maria, que me curou. Porque era muito difícil, né? Aquele ser tão bravo, inóspito mesmo. Então, o seu Dutra, me lembrei agora o nome do evangelista, o seu Dutra, e nós temos uma fotografia do seu Dutra ainda, que foi guardado com todo carinho pela família. O seu Dutra passava no bairro, lá em Tejupá, na zona rural de Tejupá, que pertencia a Piraju naquele tempo. E com uma frequência aproximada de 1 mês, ele passava, ele subia a água, os sítios se espraiavam ali, água acima, né? Pequenas propriedades rurais, e ele ia pregando o evangelho, vendendo Bíblias, vendendo quadros. Lembra de um quadro que tinha o caminho estreito, o caminho largo, o caminho estreito, e ele passava ali. Mas a minha avó, não, ela era uma católica fervorosa, firme nos seus propósitos. Ela não deixava ele descer para falar da Bíblia. Disse, olha, eu quero falar com a senhora a respeito da Bíblia. Ela não deixava. Uma certa vez ela estava varrendo e ele chegou, ela se sentiu amolada com aquilo. Foi por cima do animal. Uns dizem que derrubou o evangelista, o seu Dutra. Outros dizem que não, só espantou o cavalo. Eu não sei qual que é a versão correta. Mas eu sei que ele foi embora e na outra vez que ele passou lá longe. Não passou nem perto, foi embora. Mas daí na outra vez, ele passou, ele chegou. A minha avó tinha se arrependido do que tinha feito e disse, mas se ele passar, da próxima vez, se ele passar, eu vou pedir para que ele desça e vou ouvir o que ele tem que falar-me a respeito daquele livro que ele traz. E daí ela fez realmente isso. E aí ele começou a falar a respeito do Evangelho, da Bíblia, da salvação que há em Cristo Jesus. Jesus foi Filho de Deus, foi homem aqui na terra e que viveu as mesmas dificuldades que o homem viveu, mas que venceu o pecado, não pecou
e ainda foi na cruz do Calvário e pagou. E com isso tudo, aquela argumentação bíblica, essencialmente bíblica, ela se sentiu tocada e mandou chamar na roça, no cafezal, mandou chamar o José Maria e o Francisco Maria, seu filho, que já tinha uma boa escolaridade, né, para que também ouvisse aquela mensagem. E ali a conversa foi, interromperam para jantar, e depois, num determinado tempo, voltaram outra vez a dialogar a respeito da palavra de Deus, e aí foi a noite inteira. Quando eles acordaram, quando eles amanheceram, pela manhã, quando o dia raiou, quando a aurora chegou, eles estavam todos convencidos de que Jesus realmente era o Salvador e que eles deveriam aceitar aquela salvação, aquela graça extraordinária que Deus estava propondo para eles. E a partir daí eles foram cristãos, vamos dizer assim, não é? Porque eles nunca deixaram de ser cristãos, mas eles foram uns cristãos de uma forma mais veemente, né? Vivendo uma forma de vida diferente, bíblica, né? Tentando ser obediente aos ensinamentos de Jesus, porque ele mesmo nos adverte que se a gente quiser ser amigo de Jesus, a gente tem que obedecer o que Jesus ensina, né? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, não é? E ele trouxe essa tradição aqui para a IEP. Comprou uma grande área. Primeiro passou em Palmital, né? Viveu um tempo em Palmital também. Mas para a IEP ele trouxe, porque trouxe grande parte da sua família, que também já era convertida. E IEP teve um princípio como terra da liberdade. É impressionante isso aí, né? Dizer que aqui não houve questão religiosa, não. É que foi uma cidade aberta a todo e qualquer credo, né? Os católicos não sofreram nenhuma restrição, nem espíritas, nem outros religiosos. Por isso eu quando vejo alguém falar que IEP nasceu de uma questão religiosa, eu digo, não foi. IEP nasceu como uma cidade, mesmo por isso é que se chamou liberdade. É para que todos pudessem se estabelecer aí. Por isso IEP cresceu rápido, teve um crescimento rápido. A falta do meu avô fez muita falta para a família, mas meu avô fez muita falta para a IEP, porque ele era o líder político. Quando foi dado o nome de Francisco Severino de Almeida para o recinto da Câmara, eu alinhei alguns eventos que ele participou, indo a São Paulo com dinheiro no bolso, custeando as suas próprias despesas, trazendo correio, trazendo benfeitorias para a IEP que ele conseguia lá através da política. Inclusive ele mudou de política para favorecer a IEP. Ele era de uma outra política, lá em Piraju. Mas quando foi para lutar por IEP, ele mudou a política para poder conseguir benfeitorias para a IEP. Esse homem é o Chico Maria, né?